Vamos agora fazer uma revisão da monotonia e extremos de uma função, ou seja, vamos rever como identificar os intervalos do domínio onde a função é crescente ou decrescente, vamos rever como identificar máximos e mínimos de uma função, quer sejam relativos ou absolutos, e vamos fazer este estudo apenas graficamente, ok? E vamos fazer graficamente porque, para fazer o estudo analiticamente, que por acaso até é do âmbito aqui do 11º ano, precisamos do conceito de derivada, que é um conceito que vamos aprender um pouco mais à frente, no seguimento destas aulas, mas esse conceito é necessário para fazermos o estudo analítico da monotonia e extremos. Bom, e ainda não chegamos lá, por isso vamos rever apenas aquilo que já estudámos em anos anteriores, que é uma abordagem gráfica à monotonia e extremos, ok? Bom, antes de mais vou chamar um nome à função cuja representação gráfica será esta, vou dizer que é a função f, ok? Temos então aqui a representação gráfica da função f. E antes de mais, antes de passar à monotonia e extremos, vamos definir o domínio e o contradomínio, aqui graficamente também, como já aprendemos a fazer em vídeos anteriores. Portanto, para ver o domínio podemos utilizar aquela técnica da reta vertical. Podemos imaginar uma reta vertical a varrer aqui o eixo das abscissas e os valores no eixo das abscissas onde ela toca no gráfico da função fazem parte do domínio. Okay? Bom, reparem que aqui atrás do menos 6, portanto, quando a reta, essa tal reta vertical está atrás do menos 6, não toca no gráfico. O mesmo acontece a seguir ao 5, não toca no gráfico da função. Mas para todos os valores entre menos 6 e 5, ela toca sempre em algum ponto do gráfico. Quer dizer que todos os valores de menos 6 a 5 pertencem ao domínio da função, ok? Portanto, não há aqui nenhuma falha relativamente ao domínio. Serão então todos os valores de menos 6 a 5 fechado, fechado, ok? Está fechado aqui no menos 6, está fechado ali no 5, fechado, fechado. Relativamente ao contradomínio, vamos observar agora no eixo das ordenadas. Podemos ter um exercício idêntico, mas com retas horizontais. Imaginamos retas horizontais a varrer aqui o eixo das ordenadas e vemos se há alguma falha ao tocar o gráfico da função. E realmente observamos que aqui atrás do menos 4, reparem, atrás do menos 4 ela não toca no gráfico. E depois isso volta a acontecer aqui de menos 3 a menos 2. Quando ela passa aqui de menos 3 a menos 2, também não toca nunca no gráfico da função. De resto, todos os valores que vão, por exemplo, de menos 2 depois até 4, são intersetados por esta reta vermelha no gráfico. Reparem quando ela passa aqui de 3 a 4, ela vai tocar no gráfico da função aqui deste lado, ok? Portanto, pertence também ao contradomínio. Há objetos para estas imagens que estão aqui entre 3 e 4, aqui deste lado. E também podem reparar que depois de 4, acima de 4, ela já não toca mais no gráfico. Portanto, também não pertence ao contradomínio. Ou seja, o contradomínio será então os valores que vão de menos 4 a menos 3, aberto, aberto. Reparem que temos aqui bolas abertas. Depois há aqui uma interrupção, de menos 3 a menos 2 não pertence. E vamos reunir com menos 2, que está aqui fechado, até lá acima a 4, ok? O facto de estar aqui esta bola aberta no 3 foi o que eu disse há pouco. Temos a garantia que existe um objeto aqui que vai ter a imagem 3. Reparem, imaginem que aqui era 4,5. Este objeto 4,5 vai ter a imagem 3, portanto o 3 também pertence ao contradomínio, tal como qualquer valor ou outro aqui, que está aqui entre 3 e 4, ok? Bom, visto o domínio e o contradomínio, vamos então fazer um estudo da monotonia. Vamos começar por ver onde é que a função é então estritamente crescente, para relembrar este conceito, ok? F é estritamente crescente em, quer dizer que agora temos de escrever aqui o intervalo do domínio onde ela é estritamente crescente. Estritamente quer dizer que tem de ser sempre crescente, ou seja, não pode ser constante, ok? Bom, eu vou, para chegar à definição, eu vou escrever aqui a definição, mas vou primeiro chegar a ela, digamos, através do gráfico. Vou considerar aqui um x1. Reparem que intuitivamente conseguimos perceber que no intervalo que vai de menos 6 até menos 3, as imagens vão a crescer. Nós até podemos acompanhar aqui o gráfico e vemos que ele está sempre a crescer. Vamos tentar perceber um pouco de forma mais formal a definição de estritamente crescente, ok? Então, se eu considerar aqui um objeto, a sua imagem estará onde? Estará por aqui, não é? No eixo das imagens, aqui das ordenadas, será o f de x1, não é? Aqui o f de x1. Se considerar um x2 maior do que x1, mas estou a pensar só neste intervalo de menos 6 a menos 3, ok? Então vou considerar aqui um x2, que é maior do que x1. O que é que acontecerá às imagens?
a imagem do f de x2 é também maior que o f de x1, não é? E isto acontece sempre que ela for estritamente crescente. E por isso a definição é exatamente isso que vai dizer, ok? A definição diz o seguinte: para todo x1, x2 pertencente ao intervalo i, onde ela será crescente, aqui será do menos 6 ao menos 3, portanto estamos aqui, f é estritamente crescente em i, por exemplo, no intervalo i qualquer. Para todo x1, x2 nesse intervalo, se x2 for maior do que x1, implica que tem de acontecer isto. O f de x2 também tem de ser maior que o f de x1. Esta é a definição de função estritamente crescente no intervalo i. Neste caso, no intervalo i, que eu estou aqui a considerar do menos 6 ao menos 3. E nós vemos que isto acontecia para qualquer x1, x2 neste intervalo, ok? Portanto, nós vamos então trabalhar com esta definição, mas eu vou tentar sempre ser intuitivo e observar ali no gráfico, não estar a escrever muito, não estar a ser muito teórico, ok? Foi só para percebermos de onde é que vem esta análise, de facto, dela ser estritamente crescente. Bom, então eu vou já escrever aqui a resposta para analisarmos agora outras situações. Ela é crescente de menos 6 a menos 3, portanto nós observamos daqui a aqui, à medida que o x avança neste intervalo, as imagens também crescem. E em 0 a 2. Reparem que é fechado no menos 6 e no menos 3, daqui não oferece grandes dúvidas, e depois também é estritamente crescente de 0 a 2, ou seja, vemos também aqui neste pedaço da função, quando o x avança de 0 para 2, as imagens também crescem, não é? Agora reparem, está aqui bola aberta aqui no 2, portanto, quando x é 2 tem aqui bola aberta e depois tem bola fechada lá em cima, ou seja, a imagem do 2 é 4. Isso não interfere aqui com o facto de ser aberto ou fechado. Bom, não interfere da forma que está a representação gráfica. Reparem que as imagens estão a crescer e quando x toma o valor 2, a sua imagem cresceu ainda mais. Ou seja, acompanhou acompanhou o sentido das imagens, estavam a crescer e também cresceu ao tomar o valor 2. Acompanhou o comportamento que já tinha, não é? Imaginemos que o gráfico daqui de 2 para a frente era este que eu vou aqui fazer agora a preto. A bola estava cá em baixo, bola fechada, e depois era assim constante e vinha para aqui, por exemplo. Aqui já seria aberto ali no 2, apesar de ter aqui bola fechada. Porquê? Porque nós estamos a ver um intervalo onde ela é crescente. Então, os valores vinham a crescer até ali pertinho do 3, não é? As imagens. E quando x tomava o valor 2, vinha cá para baixo. Saltava para aqui, para uma determinada imagem. Pode ser 2 até também. Bom, então decrescia. Então o 2 já não poderia estar incluído aqui neste intervalo onde nós estávamos a escrever que ela era crescente, ok? Bom, e agora vou explicar outra coisa. Porque é que não podemos escrever esta resposta ao facto de ela ser estritamente crescente? Porque é que não posso escrever assim, de menos 6 a menos 3, reunido de 0 a 2? Okay? Isto não pode ser escrito assim, eu vou agora explicar o porquê, ok? É que por vezes pode intuitivamente dar essa ideia, porque eu estou a reunir os dois intervalos, ela é crescente neste, então é crescente na reunião. Bom, isso não é assim, ok? Portanto, se o intervalo que eu estava a dizer onde ela era crescente fosse este intervalo, dado pela reunião destes dois, eu vou até escrever aqui novamente a definição, para todo o x1, x2 pertencente ao intervalo i, se x2 for maior do que x1, implica que f de x2 é maior do que f de x1. Bom, e nós vamos ver que se eu considerar então um intervalo com a reunião dos dois, portanto, se eu disser que ela é estritamente crescente, dando este intervalo reunião como resposta, entra em conflito aqui com a definição. Vamos ver porquê. Se eu tenho o intervalo dado pela reunião, eu posso considerar então este x1 e este x2, um deles aqui, por exemplo, e o outro aqui. Bom, e vamos ver o que é que acontece a nível gráfico. Vou considerar então este x1 aqui, assim, entre menos 6 e menos 3. Está aqui este x1 que tem aqui uma imagem, por exemplo, esta. Terá esta imagem, não sei quanto é que é, ali pertinho do 2. Aqui será então f de x1. E depois vou considerar um x2 então entre 0 e 2, pode ser por aqui, ok? E reparem que nestas circunstâncias entra aqui em conflito. Porquê? Aqui será então o f de x2, ok? Este valor aqui no eixo só escrever aqui um pouco melhor, f de x2, para se perceber ali um pouco melhor. Este será então o f de x2, ok? E este o f de x1. E reparem então, o x2 realmente é maior do que o x1.
O x2 é maior do que o x1, tal como diz aqui na definição, mas não implica, portanto, neste caso o x2 é maior do que o x1 e isto não implica que o f de x2 seja maior que o f de x1, porque isso não acontece, reparem, o f de x1 é maior que o f de x2 e portanto estamos aqui em conflito com a definição, não é? Isto não verificava a definição de função estritamente crescente se eu considerasse a reunião. Reparem que o ponto do gráfico estava aqui e veio cá para baixo. Por isso nós não podemos considerar a reunião dos intervalos, nós temos que dar como resposta cada intervalo identificado individualmente, ok? Bom, o problema é então exatamente este, vamos dar então seguimento, penso que está claro porque é que não podemos colocar a reunião e damos então a resposta intervalo a intervalo, ou seja, dizemos naquele intervalo é estritamente crescente e no outro intervalo também é estritamente crescente, ok? Bom, vamos agora ver, porque em todo o resto do domínio nós vemos que não há intervalos portanto, do domínio onde a função é crescente e vamos então responder onde é que ela é estritamente decrescente, ok? Bom, e para vermos onde é que é estritamente crescente, fazemos uma análise idêntica, acompanhamos que daqui de menos 3 a 0, se os valores da variável independente forem de menos 3 para 0, as imagens estão aqui a decrescer, reparem, e por isso será um intervalo onde ela é estritamente decrescente. Vamos agora perceber também que de 4 a 5 é bastante intuitivo, não é? Portanto, quando o x vai de 4 a 5 é também decrescente, mas vamos perceber porque é que é fechado no menos 3 e aberto no 0, ok? Porque, reparem, a imagem do menos 3 está cá em cima, é 2, não é? Nós queremos ver o intervalo onde ela é estritamente decrescente. E, portanto, uma vez que a imagem do menos 3 está acima das imagens que nos surgem no seguimento do intervalo, portanto, à direita do menos 3, realmente é para incluir o menos 3, porque ela vai decrescer. Nesta caminhada que vamos fazer de menos 3 para 0, se a imagem do menos 3 está cá em cima, então ela decresceu, é como se desse um salto cá para baixo, não é? E por isso está incluído no intervalo onde queremos dizer que a função é estritamente decrescente. Já a mesma coisa não acontece aqui no 0, portanto nós vamos de menos 3 para 0 e reparem que quando chegamos aqui pertinho do 0, nós temos uma imagem que é negativa, está cá em baixo, não é? E depois, quando x assume o valor 0, a imagem vem cá para cima, é aqui onde está a bola fechada. Bom, então aí já não acompanha o seguimento que a função tinha até aqui. Ela estava a decrescer, o comportamento da função era este, era decrescente, e quando toma o valor 0, ela dá um salto lá para cima. Ela cresceu ao tomar aquele valor. E uma vez que cresceu ao tomar aquele valor, este não pode estar incluído no intervalo onde queremos dizer que ela é estritamente decrescente, ok? Porque ela estava então aqui, quando toma o valor 0 vai para ali, então aumentou, ok? Cresceu o seu valor. Bom, e por isso é que é aberto ali no 0. De 4 a 5 não temos esse problema, é fechado, fechado. Ela é realmente estritamente decrescente de 4 a 5. Bom, vamos agora estudar extremos, vamos ver se encontramos máximos ou mínimos desta função e se serão relativos ou absolutos. E vamos começar então aqui pelo f de menos 6. Nós vemos perfeitamente no gráfico que f de menos 6 é igual a menos 2. Será que este menos 2, visto aqui no eixo das ordenadas, ok? E o menos 6 no eixo das abscissas. Será que o menos 2 é máximo, é mínimo, será relativo, será absoluto? Vamos ver. Devemos então tentar encontrar uma vizinhança do menos 6. E neste caso, reparem, estamos aqui numa vizinhança especial, portanto, eu para considerar uma vizinhança do menos 6, vou considerar o menos 6 ao centro e depois considero um determinado raio para cada lado. O objetivo é eu considerar uma vizinhança do menos 6 de tal forma que a sua imagem consiga ser o máximo ou mínimo naquela vizinhança, ok? Bom, neste caso, eu não vou fazer para os dois lados, para o lado direito e para o lado esquerdo, porque o domínio é de menos 6 a 5, ou seja, não existe à esquerda. Então não vale a pena estarmos a considerar para o lado esquerdo, ok? Mas vou então considerar aqui uma vizinhança do 6 e verificar, tentar perceber se numa determinada vizinhança que eu encontro, basta encontrar uma. Se eu conseguir encontrar uma, então consigo concluir relativamente aos extremos. Encontrar uma vizinhança onde a imagem do menos 6, que é menos 2, seja ou a maior de todas ou a menor de todas nesta vizinhança. Bom, e realmente consigo.
E basta aqui uma vizinhança pertinho aqui do 6, reparem que nesta vizinhança aqui o valor menos 2 é o valor menor de todos, se eu considerar, se o meu universo for apenas este. Por isso é que este menos 2 será um mínimo relativo. É relativo porquê? Porque ele não é o menor valor da função no domínio todo. Não, eu tenho aqui valores da função entre menos 4 e menos 3 que são menores do que ele, mas relativamente a esta vizinhança, ele realmente é o menor de todos. E então é um mínimo relativamente a uma vizinhança aqui do menos 6 e não ao domínio todo, ok? Por isso é que não é mínimo absoluto. Bom, e iremos utilizar esta estratégia para verificar se é máximo ou mínimo. Vamos fazer mais alguns casos para passar por várias situações. Vamos ver agora o f de menos 3, ok? Igual a 2. Eu quero saber se este 2, que é a imagem aqui do menos 3, será máximo ou mínimo da função. Vou considerar uma vizinhança do menos 3. Como é que eu faço isso? Então consideramos o menos 3 ao centro e depois vou considerar um determinado raio para cada lado. Um raio que me permita visualizar alguma coisa relativamente a ser o maior valor ou o menor nesse intervalo. Pronto, considerando então aqui um raio qualquer, para o lado esquerdo e para o lado direito, agora sim, terá de ser sempre para os dois lados, ok? Ali é que estava num extremo do intervalo. E portanto, considero aqui uma vizinhança do menos 3. Relativamente a esta vizinhança, a imagem do menos 3, que é 2, é o maior de todos? É o menor de todos? Não, eu vejo que é o maior de todos, realmente. A imagem do menos 3, que é este menos 2, nesta vizinhança que eu aqui considerei, pertinho do menos 3, consegui encontrar uma vizinhança onde o 2 é o máximo. Então, este 2, ou seja, o f de menos 3, que dá 2, é máximo relativo. É relativo porquê? Porque este máximo que eu considero aqui relativamente a esta vizinhança não é o maior de todos considerando o domínio todo. Reparem que há aqui valores onde a função toma o valor 4. Então já não é máximo absoluto. Okay? Porque é só relativamente a esta vizinhança que eu aqui consegui encontrar. Mas nesta zona ele é o máximo. Ok? Então é máximo relativo. Ok? Portanto, a questão é, se nós conseguimos encontrar uma vizinhança onde ele é máximo ou mínimo, então relativo já é de certeza, não é? Depois pode ser absoluto se esse valor for o maior no domínio todo ou não. Vamos continuar a ver algumas situações para ficar mais claro. f de 0 igual a 0. Temos aqui agora a falar da imagem do 0, que dá também 0, né? Está aqui bola fechada. Mas o que acontece se eu considerar aqui uma vizinhança também no 0? Portanto, uma vizinhança, o 0 está no centro e vou considerar um determinado raio para cada lado, uma determinada medida para cada lado do 0, para o lado esquerdo e para o lado direito. Bom, o que é que acontece? Por mais pequena que seja, eu estou a considerar aqui uma que dá perfeitamente para ver, mas conseguimos generalizar e pensar que se ela fosse menor, esta vizinhança, a conclusão que iríamos tirar era a mesma, ok? Reparem que o valor 0 nesta vizinhança nem é o máximo nem é o mínimo em qualquer vizinhança que eu aqui considere. Porque reparem, basta considerar um valor aqui para o lado direito, um objeto qualquer, um x1, que vai ter já aqui uma imagem superior ao 0. Então, máximo já não é, porque existem outros valores que são superiores a ele. E se eu considerar um objeto aqui, um x2 do lado esquerdo, bom, então eu vou ter uma imagem aqui negativa, que é inferior a 0 também. Então também já não é o mínimo, este 0 já não é o mínimo de todos. Nem é o mínimo, nem é máximo. Então, por mais pequena que fosse a vizinhança que eu aqui considerava, e reparem que a vizinhança é então ter o 0 no centro e depois considerar uma determinada medida para o lado esquerdo e para o lado direito, ok? Bom, então eu não consigo dizer que este 0 no eixo das ordenadas é o maior de todos, nem é o menor de todos. Então realmente não é extremo, nem é máximo, nem é mínimo, porque ele não verifica esta condição, não é? Ele tem de ser o maior de todos, pelo menos numa vizinhança. Temos de encontrar pelo menos uma vizinhança onde ele seja o maior de todos, ok? Vamos ainda fazer mais alguns casos para ver situações aqui diferentes, porque há aqui uma situação para o final que geralmente é mais polémica, que é esta que tem a ver com os intervalos. Portanto, f de 2 a 4. Já agora, antes de avançar, só dizer uma coisa. Estes valores que estamos aqui a considerar, o menos 2 e o 2, são então os extremos, não é? O menos 6 e o menos 3, no caso do menos 6 é minimizante, o menos 6 não é mínimo, ok? É minimizante, que é o valor que minimizou. E o menos 3 é maximizante, ok? O menos 2 é mínimo e o 2 é máximo.
Este 0 não é uma coisa nem outra, ok? Agora, quando eu tenho aqui f do intervalo de 2 a 4, fechado, fechado, igual a 4. Este 4 poderá ser o máximo ou o mínimo, vamos já ver. Os valores que estão aqui no intervalo serão maximizantes ou minimizantes, ok? Bom, como temos aqui um intervalo, eu vou começar pelos extremos. Vamos ver o que é que acontece no 2, ok? E vou considerar então a tal vizinhança aqui agora do 2. E depois vou ao 4. Vizinhança aqui do 2, realmente, se eu considerar uma vizinhança, consigo perceber que este valor 4 é o maior de todos, nesta vizinhança. E eu consigo também perceber que é o maior de todos e também é o maior de todos no domínio todo, porque não há nenhum valor, nenhum objeto no domínio cuja imagem dê superior a 4. Então, este aqui é máximo absoluto, este 4, ok? Os maximizantes, o 2 é maximizante, também seria o 4 também seria maximizante, reparem, por isso é que está ali fechado, fechado, e qualquer valor entre 2 e 4 também é maximizante, porque reparem, eu posso imaginar também uma vizinhança, vou considerar agora um intervalo ali entre o 2 e o 4, um valor aqui, imaginem aqui o 3, está aqui o 3, eu podia também considerar uma vizinhança aqui do 3, e também percebo que nesta vizinhança o 4 é o maior valor que lá aparece. Não há nenhum superior a 4. E por isso, 4 será... o 3 também será maximizante. Ok? Bom, e agora reparem o que é que acontece relativamente ao 4 também. f de 2, 4, aqui aberto, aberto, é mínimo relativo. Vamos agora... Então o 4 é máximo e é mínimo ao mesmo tempo? Pode ser nestes casos onde a função é constante. Se tivermos intervalos onde a função é constante, para estes o valor da função é máximo e mínimo. Vamos perceber o porquê agora, ok? E para já, vamos começar pelo extremo também, porque aqui está aberto. Vamos ver qual é a diferença para este, ok? Bom, então se eu considerar aqui uma vizinhança do 2, mas agora eu estou a dizer que ele é mínimo, ok? Se eu considerar uma vizinhança do 2, eu posso dizer que este 4 é mínimo? É o valor mínimo que aparece nesta vizinhança? Não, não é, porque há sempre aqui um valor pertinho do 2, daqui do lado esquerdo, que vai ter um valor inferior. Portanto, mínimo não é. Por isso é que aqui está aberto. Ou seja, 2 não é minimizante. É maximizante, como vimos anteriormente. Mas minimizante não é. Por isso é que está aqui intervalo aberto, ok? Vamos ver o que é que acontece também no 4. E depois vamos ver lá no meio, ok? No interior do intervalo. Bom, temos então aqui no 4 a mesma situação. Se eu considerar uma vizinhança aqui do 4, eu posso dizer que a imagem deste 4, que também é 4, é mínimo? Não, aqui dizia que era máximo, não é? Não é o valor, não consigo dizer que é o valor mais pequeno que eu encontro. Há aqui um valor à direita do 4 que tem uma imagem inferior, portanto ele é máximo. Por isso é que este está aqui aberto neste 4, porque ele não é maximizante, não é minimizante, é maximizante, como vimos anteriormente, ok? Bom, mas então porquê é que o valor 4 aqui no eixo das ordenadas é mínimo também? Bom, porque eu posso considerar um valor lá no interior, ok? E é a questão que eu já disse há pouco. Quando uma função é constante num determinado intervalo, imaginem, eu vou considerar até novamente aqui o 3. Se eu considerar agora, a imagem do 3 é 4, não é? Se eu considerar agora aqui uma vizinhança do 3, e isto poderia ser feito com o 2,5, com qualquer um, eu posso dizer então, o 4 não é o menor valor que está aqui? É, tal como era também o maior. Como ela é constante, eu consigo, num valor aqui do intervalo, por exemplo, para o 3, dizer o seguinte, há aqui uma vizinhança do 3, onde a sua imagem, que é 4, é o mais pequeno de todos. Então é mínimo relativo, ok? Lá está, aqui não é absoluto porque é mínimo numa vizinhança destas, mas depois há aqui valores inferiores da função, muitos, ok? Portanto, quando ela é constante, para os valores do interior do intervalo onde ela é constante, portanto, serão minimizantes e maximizantes, ok? É preciso ter cuidado aqui com os extremos, dependendo da forma como está a representação gráfica, podem ser maximizantes ou minimizantes, ok? Portanto, mas o que é certo é que o valor pode ser máximo e mínimo em simultâneo, ok? Bom, e agora vamos ver se temos aqui mais algum. Temos aqui ainda o f de 5.
f de 5 igual a 1, portanto podemos ver aqui no gráfico, vamos ver, este também é fácil de analisar, lá está, consideramos então aqui uma vizinhança do 5 e reparamos facilmente que a sua imagem, o 1, realmente nesta vizinhança que eu aqui considerei, é o valor mínimo e portanto este será um mínimo relativo. É um mínimo relativo porque a função tem outros valores que são inferiores a este. Portanto, este é mínimo relativamente aqui a esta vizinhança apenas. Por isso é que é um mínimo relativo. Bom, e agora fica a pergunta, então e o mínimo absoluto, onde é que está? Porque nós temos aqui máximo absoluto, já o identificamos, é este 4. E mínimo absoluto, será o menos 4? Bom, não é o menos 4, ok? Porque não existe mínimo absoluto. E não existe porquê? Porque está a bola aberta aqui, portanto a imagem de 0 é 0 e portanto está aberto aqui no menos 4. Bom, então menos 4 não pode ser mínimo absoluto, porque nem sequer pertence ao contradomínio, portanto o menos 4 não é a imagem de nenhum objeto desta função, não é a imagem de nenhum valor do domínio, portanto não pode ser mínimo absoluto. E então se calhar podem perguntar assim, bom, então, mas se ela não passa de menos 4, portanto não existe aqui abaixo do menos 4, poderíamos considerar o menos 3,9, por exemplo. Bom, mas então eu dizia assim, então existe um número ainda inferior a esse, menor do que esse, que é o menos 3,99. E outra pessoa ia-me dizer, bom, mas ainda há um inferior, que é o menos 3,999. E não saíamos daqui, não é? Portanto, é uma questão de limite, nós não conseguimos identificar qual o valor mínimo que está aqui na proximidade do menos 4. Nós no 11º ano vamos estudar esta abordagem intuitiva aos limites e vamos perceber isto melhor. Mas, portanto, uma vez que está aqui bola aberta, não conseguimos definir o valor menor que existe para o contradomínio da função, ok? Bom, então não tem mínimo absoluto.